Salve, salve nação corintiana, amigos e amigas de todas as torcidas. Primeiramente, ótima terça-feira a todos. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Galera, eu não sei o porquê eu achei que o Corinthians ia jogar no final de semana. Eu achei que dia 12, que é quando vai ser o próximo jogo do Corinthians, seria agora nesse final de semana. Olhei no calendário, vi que hoje é dia 3, comecei a fazer umas contas e falei, nossa, o Corinthians joga só na quinta-feira que vem, rapaziada. Então o Corinthians vai ficar mais de uma semana aí parado, sem jogos, graças ao bom Deus, pro minha cabeça se recuperar, né? Porque os últimos jogos do Corinthians aí, a gente tá vendo que tá sendo uma tragédia, né? Mas o Corinthians vai ficar mais de uma semana aí parado, só treinando, só, né? Vai jogar contra o Grêmio e depois para pro Mundial de Clubes, aí vai ficar praticamente um mês aí parado. Então, bastante tempo sem ter o Corinthians em campo, hein, rapaziada? Eu sei que a gente vai sentir falta, a gente gosta de sofrer, a gente gosta de se martirizar vendo esse time do Corinthians, mas a gente fica feliz quando tem jogo do Corinthians também, mas só para passar essa informação, não sei por que na minha cabeça o jogo do Corinthians contra o Grêmio era esse final de semana. Bom, vou falar alguns assuntos aqui com vocês, e é óbvio, vamos começar com o mais chato, né? Política. Eu quero saber se vão esquecer, vai cair no esquecimento o episódio que aconteceu no sábado no Parque São Jorge. Eu espero de coração que a justiça, que os policiais, que tenham uma investigação e não caiam no esquecimento o crime que aconteceu no Parque São Jorge no último sábado, rapaziada. A tentativa de golpe, tudo o que aconteceu lá dentro. A gente já falou bastante tudo o que aconteceu. Eu só espero de coração que as pessoas sejam punidas. E punição severas. As pessoas que tentaram dar um golpe no Corinthians. Mentiram, inventaram num papel, pegaram um papel, inventaram uma liminar, inventaram um documento ali e falaram que o o Augusto Lero Lero, era presidente do Corinthians novamente. Eu quero saber se vai ter punição severas para esses caras. Que, na minha opinião, isso que aconteceu não pode deixar passar despercebido. É para expulsão do clube. A verdade é essa. É para expulsão do clube. E eu quero saber se ainda tem defensor desse cara. Deve ter, tem alguns acéfalos aí que devem defender esse cara ainda. Ainda mais depois da notícia. O Dr. Ricardo Cury, né? Advogado renomado do Augusto Melo, que ele contratou. Sabe o que aconteceu ontem, rapaziada? Ó, pegou o barco e pulou, mano. Não vai mais defender esse cara. Por que será que esse advogado não vai mais defender esse cara? Pelo que ele fez no sábado, um papelão que ele não comunicou o advogado dele que ele ia fazer isso daí. Pra vocês verem como é que a zona que é. Ele não comunicou, foi lá e fez. O advogado dele saiu fora por conta disso e por conta que sabe também das outras coisas também, né, rapaziada? A verdade é essa. A verdade é essa. O cara sabe onde esse mentiroso desse Lero Lero aí se enfiou. E o que ele fez contra o Sport Clube Corinthians Paulista. Mas ainda vai ter burro, vai ter asno que vai defender esse cara ainda. Vai ter umas pessoas que vão defender esse cara, mas aí eu não tô sentindo nem mais raiva dessas pessoas. Eu tô sentindo dó dessas pessoas. Porque essas pessoas, elas não devem ter neurônio, não devem pensar, não devem raciocinar. Não devem ter um mínimo de noção e tentar entender o que tá acontecendo, o que esse cara fez de mal pro Sport Clube Corinthians Paulista. Então, se você ainda defende esse asno, esse lixo, você é da mesma índole. Você é da mesma índole desse cara. Então, não espero de coração que esses caras, eles coloquem um pouquinho a mão na consciência e vejam o que tá acontecendo, tá, rapaziada? E virou a casa da mãe Joana, no Parque São Jorge. E eu fiquei sabendo, rapaziada, pelo que eu tava lendo aí, pra vocês terem uma noção como foi a gravidade desse ato desses vagabundos, porque tem que chamar de vagabundo. O cara invadir a sala da presidência pra tentar tomar cadeira no poder é vagabundo. É vagabundo que faz isso daí. Então o cara, ele tentou dar esse golpe. Dizem que ele estava no clube, fazendo lá na bote, ou fazendo um churrasco lá. E aí pegaram um papel, falaram que essa tal de Ângela aí era presidente do Conselho Deliberativo, tinha tirado o Tuma, que tinha sido afastado, mas nada disso aconteceu.
Aí inventaram que essa mulher era do presidente do Conselho Deliberativo e ela denominou que o Augusto Melo estava de volta no poder. Com uma folha, um papel de caderno assim, ó. Pegaram o papel, assim, aí fizeram lá escreveram um monte de asneira lá e aquela velha lá que fuma derby vermelho, igual eu falei no programa de ontem, parece aquela tia que fuma derby vermelho, pegou e começou a ler aquilo lá, a palhaçada que eles mesmos escreveram e eles mesmos assinaram. Se isso não é caso para ser investigado, se isso não é caso para ser considerado um crime, então eu não sei mais o que é, né, rapaziada? Então virou a casa da mãe Joana, o Corinthians. Então virou a casa da mãe Joana. Será que eu, torcedor comum, você, torcedor comum, sócio do clube, pode pegar o elevador, subir lá na sala da presidência lá e falar, não, eu sou o presidente agora, ó, peguei um papel, uma liminar aqui, ó, e eu sou o presidente agora. O que ia acontecer com você? Você ia sair preso de lá de dentro. Você ia sair dentro de um camburão. Por quê? Porque você ia invadir uma propriedade, você ia coagir quem estava lá na cadeira, que foi o que ele fez. Mas você acha que vai acontecer alguma coisa? Não acontece nada, é impressionante. Eu espero de coração que todos os envolvidos sejam investigados do que aconteceu, esse papelão que aconteceu no sábado, e que sejam punidos com a justiça e punidos no Corinthians. Deveriam ser expulsos do Esporte Clube Corinthians Paulista. E aqueles babaca também que ficaram aplaudindo lá, parece marionete do cara. Lógico, até recebe, né? Aí também não dá pra culpar assim, é vendido, é tudo vendido, porque recebe. Agora você ainda que não recebe nada, que fica deusando esse bosta desse ex-presidente aí, você é um asno, você é um burro e você é uma anta. Bom, falei mesmo que se dane, velho. Bom, vamos lá, rapaziada. Ontem saiu o sorteio, né? Eu falei em live tudo pra vocês, o sorteio da Copa do Brasil, mas acabei não fazendo vídeo ainda, né, rapaziada? Falando a respeito de Corinthians e Palmeiras, rapaziada. Corinthians e Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando que Corinthians e Palmeiras, rapaziada, nunca se enfrentaram na Copa do Brasil. Corinthians e Palmeiras é a primeira vez que vão se enfrentar na Copa do Brasil. Esse clássico gigantesco, o maior clássico do Brasil, na minha opinião, vão se enfrentar. Minha opinião. E você, curto e grosso aqui com vocês, rapaziada. Não queria pegar os caras agora. Não queria, de verdade. Não queria. Não vou ser hipócrita aqui de falar, eu queria pegar o Flamengo. Eu queria pegar o Palmeiras. Eu não vou ser hipócrita de falar isso aí, rapaziada. De verdade. Não queria. Pegamos, vamos pra cima dos caras. Vamos pra cima dos caras. Vamos torcer. A nossa parte de torcedor, igual na final do Campeonato Paulista, a gente vai fazer. A gente vai vibrar, a gente vai torcer, a gente vai empurrar, a gente vai dar alma nas arquibancadas pra ganhar esse jogo. Nossa parte a gente vai fazer. Mas não vou ser hipócrita de falar que queria esse confronto agora. Até porque esse confronto, né? E digo pelo lado adversário também, tá? E digo pelo lado adversário. É óbvio que tem aquelas pepinha que gosta de fazer vídeo. Pegamos o Corinthians ainda bem. Mentira. Conversei com vários e vários palmeirenses amigos meus falando, não queríamos pegar vocês agora também. Não, porque é clássico, mano. Quem entende de futebol sabe como que funciona. Sabe como é que funciona. O Palmeiras oscilou no começo do ano, o Corinthians também não estava muito bem. O Corinthians não fez um ótimo campeonato paulista. Fez uma campanha regular, boa, se classificou em primeiro, por isso que decidiu o campeonato em casa, que fez muita diferença também ter decidido dentro da Neoquímica Arena. Porém, o jogo que a gente ganha da final é lá no Allianz Parque, né? Não vamos esquecer disso daí também. Então, rapaziada, esse clássico, ele é diferente. Ele mexe com duas paixões de duas torcidas que é um clássico diferente. Corinthians e São Paulo é um clássico grande também? É. Corinthians e Santos eu não vou nem entrar nesse que é, nossa, não é clássico, mas não nada demais. Agora, Corinthians e São Paulo mexe, mas Corinthians e Palmeiras é aquele clássico, tudo bem, vai demorar pra caramba. O primeiro jogo das oitavas de final, dia 30/7 só. A gente tá no dia 3/6. Então é praticamente 2 meses pra chegar o dia do jogo. Então, assim, agora a gente ainda tá de boa. Eu, pelo menos, quando chegar 2 semanas antes do jogo, já vai começar a vir aquela ansiedade, já vai começar a vir aquela angústia. Por quê? Porque eu sou desse jeito. Quando eu enfrento esses caras, eu sou desse jeito. E eu vou ficar imaginando, puta, como o Corinthians vai jogar, como que vai ser e tal. E muita coisa vai mudar até lá. Vocês podem ter certeza. Muita coisa vai mudar até lá. Então, o Corinthians, ele joga o primeiro jogo na Neoquímica Arena no dia 30/7 e depois decide lá no Allianz Parque no dia 6/8. Não sei se vai ser no Allianz Parque também, né? Até porque o estádio não é dos caras, né? Não dá pra saber se vai ter show ou não.
Se não vai ser na Arena Barueri, eu espero que seja no Allianz Parque, porque é nosso salão de festas, né? Porque a gente gosta de ganhar deles lá. Na Arena Barueri é uma zica do caralho que a gente tem naquele lugar lá. Mas já no Allianz Parque a gente gosta de ganhar deles lá. Então eu espero de coração que vamos decidir lá no Allianz Parque. E é isso aí, rapaziada. É batalha e é batalha em cima desses caras. Clássico não se joga, clássico se ganha. Clássico não precisa jogar bonito. Clássico tem que entrar com vontade, com raça. Não pode perder dividida. E vamos aguardar até chegar no dia 30/7 com muita ansiedade para esse jogão. Lembrando, né, rapaziada? Tem Campeonato Brasileiro, tem muitos jogos antes desse jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Mas é isso que eu queria falar com vocês, rapaziada. Não queria enfrentar os caras, essa é a minha opinião, mas já que veio os caras, vamos para cima e vamos se classificar, porque, mano, já pensaram nesse cenário, já? Se o Corinthians classifica e elimina os caras, a gente é campeão em cima dos caras no começo do ano no Paulistão e elimina os caras nas oitavas de final numa Copa do Brasil? Imagina a torcidinha amendoim dos caras. Imagina a torcida amendoim dos caras. O que eles vão fazer? Então o Corinthians tem a faca e o queijo na mão. Óbvio, o Corinthians com esse futebol que tá jogando hoje, dá desespero pegar o CRB, dá desespero pegar o Retrô. Mas, igual eu falei, até lá é muito tempo ainda, muitas coisas vão mudar. E eu espero de coração que o Corinthians jogue com a alma para eliminar esses caras e a gente colocar uma crise nesses caras absurdas, rapaziada. Bom, vamos lá. Outro assunto que eu queria falar com vocês. O Ranieri constou uma lesão, né, rapaziada? Fez exames, constou uma lesão do músculo posterior da coxa esquerda. Mais um lesionado. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, rapaziada. Vocês não estão achando muito estranho essa quantidade de lesão no time do Corinthians, mano? Cara, Rodrigo Garro, agora tá voltando, né? Mas Memphis Depay, Gustavo Henrique, Ranieri, Martinez teve uma hora que tava lesionado também, teve que fazer cirurgia no dente, mas ficou fora também. Carrilho ninguém falou nada, mano. O Carrilho, ninguém falou nada. O Carrilho, no último jogo contra o Vitória, nas prováveis escalações, ele até sair a escalação mesmo, ele tava como provável escalação. E o Corinthians não informou nada de lesão do Carrilho. Foi falar depois o porquê, porque ele não tava nem relacionado. Foi falar depois. O cara tava com uma lesão, ele não tava treinando, não informaram nenhum torcedor do Corinthians, o que tá acontecendo? É bagunça dentro do Corinthians, né, mano? É bagunça. Mas vocês não estão achando estranho, rapaziada? Essa quantidade de lesão no time do Corinthians, toda hora aparecendo lesão. Isso que o nosso treinador, o Dorival Júnior, tá fazendo um baita de um rodízio. Não repetiu um time até agora. Até agora não conseguiu repetir um time. Então ele faz os rodízios, toda hora um jogador se machuca. Todo jogo um jogador do Corinthians sai lesionado. Cara, alguma coisa muito estranha tá acontecendo dentro do Corinthians, viu, rapaziada? Muito estranha mesmo. Eu queria fazer essa pergunta pra vocês. Você acha que é normal toda hora ter um jogador lesionado? Esqueci do Yuri Alberto também, né, rapaziada? Esquecemos do Yuri Alberto também. Então aí já foi praticamente 6 jogadores com lesão, mano. O Hugo Souza, quando terminou o Campeonato Paulista, quanto tempo ele ficou parado sem voltar a jogar? Que ficou aquela época do Donelli lá. Vocês não estão achando estranho isso daí? Ah, mas que no começo do ano o Corinthians ia fazer um planejamento para que não acontecesse, porque ia vir vários e vários jogos para que não acontecesse isso daí. Adiantou no quê? Me fale. Ah, mas é o calendário. Mas vocês sabiam disso? Todo mundo sabe do calendário. Vocês assinam. A diretoria, todo mundo assina o calendário e sabe como é que é. Ah, só tô achando muito estranho, viu, rapaziada? Só tô achando muito estranho essa quantidade de lesão do time do Corinthians. Bom, vamos lá. Falando em planejamento também, eu queria fazer outra pergunta para vocês. Hoje é o dia das perguntas aqui para vocês, rapaziada. A FIFA, ela abriu uma janela... Aqui no futebol brasileiro, no futebol mundial, a janela de meio do ano, ela abre no dia 10 de julho e vai até o dia 2 de setembro, certo? Essa é a janela do meio do ano para fazer as transferências dos jogadores. Como vai ter esse Mundial agora no meio do ano, que é um campeonato diferente, a primeira vez, a FIFA abriu uma janela extra. Sabe quando foi aberta? Essa janela já está aberta já. Ela foi aberta no dia 1º.
no domingo, no dia 1/6, e vai até o dia 10/6. Então, 10 dias para que os times, principalmente que vão jogar o Mundial, contrate alguns jogadores, mas a FIFA pegou e falou assim, não seria justo abrir essa janela só para os times que vão disputar o Mundial. Vamos abrir para todo mundo. Então todos os clubes, todos os times podem contratar nessa janela extra que a FIFA abriu no dia 1/6 até o dia 10/6. Agora eu vou perguntar para vocês, desde quando os clubes e o Corinthians tá sabendo dessa janela extra que vai ser aberta? Faz tempo, né? Faz tempo. O Corinthians ele não tá falando que precisa urgentemente contratar alguns jogadores nessa janela de meio do ano? O Corinthians ele não tá dando, Fabinho Soldado não tá dando entrevista falando que o Corinthians vai no mercado para contratar? Por quê? Porque já não fizeram um planejamento para nessa primeira janela já contratar os jogadores que necessita para que eles tenham os treinamentos nessa parada do Mundial e já entendam como que o jogo, como que vai fluir o time do Corinthians, já esteja junto com o elenco para que no dia que voltar depois do Mundial, esses jogadores contratados já possam atuar. Não, né? Não tem planejamento. Aí vão falar, mas o Corinthians não tem dinheiro. Tá bom, aí na outra janela o Corinthians vai contratar. O Corinthians já falou que vai contratar alguns jogadores. Por que já não fizeram a porra de um planejamento pra contratar nesta janela extra que abriu, mano? Cara, já contrata os jogadores agora. Na parada, quando tiver os treinamentos, já vai começar a treinar junto com o elenco. Mas não. Aí é uma paciência pra contratar jogador. Não precisa, né? Não precisa. Igual o bosta do Pinóquio falava. Nossa, o único clube do Brasil que não gastou na janela para contratar. O cara ainda sentiu orgulho de falar isso aí. Por isso que o time tá essa pindaíba, porque não contratou jogador, seu animal, seu burro, seu asno. Por isso que o elenco do Corinthians é totalmente limitado. Porque você enche a boca e fala, nós não contratamos, não gastamos dinheiro. É, e aí? Aí agora tá nessa pindaíba o Corinthians aí. É, vai ter gente que ainda vai defender esse bosta. Mas aí eu queria fazer essa pergunta pra vocês. Por que não tem esse planejamento? Eles sabiam dessa janela extra que abrir faz tempo, velho. Faz tempo que eles sabiam. Por que já não foi atrás de alguns jogadores? Por que já não contratou pelo menos uma ou duas peças pra já compor o elenco nessa parada que vai ter os treinamentos? Mas não vai contratar ninguém nessa janela. Aí vai esperar outra janela do dia 10/7 se abrir pra pensar em contratar e vai começar a contratar. É demais, rapaz. De verdade, mano. É um amadorismo desse clube que é impressionante. Bom, rapaziada, é isso aí. Não deixa de se inscrever no canal. Ativem o sininho, deixe seu like que é muito importante. Tamo junto, é nóis. E vai, Corinthians.